Boa tarde a todos. Declaro aberta a 21ª sessão ordinária de 2025, sendo esta a 23ª sessão realizada no ano. E convido o vereador Márcio que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus, palavra do Senhor. Solicito ao nosso diretor que realize a leitura da ata de número 22 de 2025. Ata 22 de 2025. Aos 18 dias de junho, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 20ª sessão ordinária, sendo a 22ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador José Borsato, contando com a presença dos demais edis. Iniciado os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata 21 de 2025, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente colocou em tramitação e discussão o projeto de lei 2576 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Após debate, onde a servidora do Poder Executivo, a senhora Eliane, do setor de contabilidade, explanou e tirou todas as dúvidas sobre o projeto de lei número 2576 de 2025, a sessão foi interrompida por tempo indeterminado para a emissão dos pareceres das comissões competentes. Reabertos os trabalhos, o presidente colocou em votação em primeiro e segundo turno, com a concordância de todos os edis presentes, o projeto de lei 2576 de 2025, de autoria do Poder Executivo, tendo sido o mesmo aprovado de forma unânime, em primeiro e segundo turno. Finalizando os trabalhos, foi lida a moção número 10 de 2025, que transmite agradecimento e congratulações à congregação das filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração, de autoria dos vereadores Leandro Ram, Márcio Dambrowski e Valdinei Batiste. Fim da ordem do dia, o presidente franqueou a palavra livre aos senhores vereadores. Após, o presidente agradeceu a presença de todos, nada mais havendo a tratar, convocou os vereadores para a sessão ordinária, a se realizar em 26 de junho, e na sequência encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se essa ata, sala de sessões, 18 de junho de 2025. Em votação a ata de número 22 de 2025, os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Os contrários, coloque-se de pé, por favor. Aprovada a ata de número 22 de 2025. Senhores vereadores, teremos nessa ordem do dia a seguinte matéria: a entrega da moção de número 10 de 2025. Eu queria aqui agradecer os senhores vereadores pela presença, agradecer principalmente as pessoas que estão nos assistindo, acompanhando as sessões da Câmara de Vereadores. Queria aqui cumprimentar o nosso gerente-geral do nosso município, o Lima, cumprimentar também aqui o secretário do Meio Ambiente, o Paulo Collin, cumprimentar o Silvão, cumprimentar aqui a Maria, cumprimentar aqui o Sub, que chegou agora, e cumprimentar aqui, agradecer aqui ao Padre Paulo, por ter, hoje temos uma homenagem muito especial às irmãs, a irmã Ivônia, a irmã Maria e a irmã Silvia. Então hoje teremos esse na hora do dia, também agradecer à empresa, agradecer ao Dr. Carlos, que é nosso secretário da Saúde, e a sua esposa, que sempre a acompanha, Isso é muito importante. Então, agradecer a todos, principalmente a nossa população de Barracão, que assiste e acompanha o nosso trabalho aqui da Câmara de Vereadores. Então, senhores vereadores, nesse momento, iremos proceder com a entrega da moção e agradecimentos e aplausos à congregação das filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Então, nesse momento, senhores vereadores, eu abro a palavra ali para que os vereadores possam falar, se sentir à vontade, sobre essa moção que vai ser entregue hoje. O vereador Leandro Ram. Cumprimentar o senhor presidente, cumprimento os demais nobres colegas vereadores, cumprimento a assessoria jurídica.
os funcionários da casa. Cumprimento o Dr. Carlos Santin, secretário de Saúde do município, a dona Adriana, sua esposa, representando a Secretaria de Educação do Estado do Paraná no nosso município, o gerente-geral da Prefeitura, o Luciano, sua esposa, que lhe acompanha, o secretário de Meio Ambiente, cumprimentar o secretário de Meio Ambiente, Paulo Coller, cumprimentar o Dr. Gaiardo, sua esposa, o subtenente Rafael, que está presente, cumprimentar a dona Maria Schwab, que se faz presente aqui, e dizer que é uma satisfação muito grande contar com a presença da dona Maria. Senhor presidente, e brevemente, antes de encerrar os cumprimentos, fazer um relato. Eu sempre digo que nós devemos chamar a atenção reservada e elogiar em público. E fui chefe da Seretran de Barracão por um período de 7 anos e meio, e a dona Maria é proprietária no despachante no nosso município. E eu sempre dizia que eu corrigia, enquanto chefe da Seretran, os processos da Maria por desencargo de consciência, mas que pela honestidade e pela seriedade com que a Maria trabalhava, não era necessário fazer essas correções, e quero fazer de público essa referência. E aí sim, senhor presidente, cumprimentar em especial o padre Paulo, pároco da nossa paróquia, e cumprimentar aqui também as homenageadas, as irmãs Ivone, Maria e Silvia, que representam aqui várias e várias irmãs da congregação da Nossa Senhora do Sagrado Coração, que passaram já pelo nosso município nos 67 anos, que nós temos conhecimento de que a congregação esteve presente aqui nas nossas cidades, trabalhando não só na questão religiosa, mas também na questão educacional, e nós sabemos e temos conhecimento, e os mais antigos nos relatavam do trabalho que era realizado no Colégio Santa Terezinha, que era um trabalho realizado pela congregação há muitos anos aqui no nosso município. Temos conhecimento de que as irmãs estiveram afastadas um período, a congregação esteve afastada e retornou, né, ao nosso município, e agora, com tristeza, tomamos conhecimento de que a congregação definitivamente, pelo que fomos informados, deixa de realizar os seus trabalhos aqui no nosso município. E nós, em conversa com os vereadores Márcio, o vereador Valdinei e os demais vereadores, e também numa conversa com o secretário de Saúde, tomamos a iniciativa de apresentarmos essa moção de congratulações e agradecimento às irmãs pelo trabalho. Gostaríamos que levasse essa moção ao conhecimento da congregação e a gratidão, enquanto nós, vereadores do município, que aqui estamos representando a população, e, portanto, as senhoras, as irmãs, sintam-se homenageadas e agradecidas pela nossa população, porque aqui nós estamos representando a população do município, e nos entristece sabermos de que não contaremos mais com a presença das irmãs, que é uma presença já marcante durante as missas, muitas vezes, em alguns momentos até representando quando o nosso pároco não podia se fazer presente, mas lá estavam as irmãs, realizando um trabalho muito importante. A Madre Teresa de Calcutá dizia que as mãos que servem são mais santas do que as mãos que oram. E as irmãs serviram e ajudaram muito aqui nos momentos de dificuldade da nossa população. Nós acompanhamos muitos momentos de tristeza em cerimônias de corpo presente, que as irmãs, por ausência do padre, estavam lá amparando as famílias, ajudando. Então, assim, visitando os doentes nos hospitais, enfim. Então, realizando um trabalho que, no nosso entendimento, foi um trabalho muito relevante na parte religiosa, mas também na parte de acolhimento e na parte de estar presente junto às famílias, auxiliando e ajudando. E por isso tomamos a iniciativa de fazermos essa moção e entregarmos para que as senhoras, saindo da nossa cidade, saiam com a certeza de que nós aqui temos uma gratidão muito grande pelo trabalho que foi realizado, não só pelas senhoras 3 que estão aqui recebendo essa moção, mas por todas as irmãs nesses 67 anos que passaram pelo nosso município, que acolheram e que estiveram presentes junto com a nossa comunidade, junto com a nossa população. Então, nos entristece, mas também nós queríamos, de uma forma... das irmãs, que há de se encerrar agora, né? Está se encerrando, esperamos que temporariamente, mas por enquanto definitivamente, sempre um sinal diferenciado, de uma presença religiosa diferenciada na vida da comunidade. Eu sempre aprendi na doutrina cristã, né, que a vida religiosa ela é um testemunho por si da presença de Deus, então elas não precisam,
elas não vêm muito para realizar, para atuar, para trabalhar, para produzir. Elas vêm para ser, né? Para ser e dentro das suas atitudes inspirar uma presença a mais que as ilumina e que as faz ser como são. Então, é uma perca, né, Leandro, para a comunidade, porque se perde um pouco as referências desta presença significativa, e a comunidade há de sentir, né? Uns mais, outros menos, pela proximidade da convivência, pela proximidade, né, da participação comunitária onde elas estão inseridas. A comunidade aqui do Fátima é um testemunho disso, né, da presença atuante das irmãs, muito determinante. Mas todos hão de sentir essa diferença, principalmente aqueles que mais precisam, né? Porque muitas vezes na atuação humilde, discreta, elas alcançam lá muitas vezes o padre, né, na correria, pela multiplicidade das atividades pastorais, das suas responsabilidades também administrativas que o consomem, eu sei, né? Mas as irmãs estão atuando lá, indo, né, nas veias, né, nos recantos mais escondidos, atuando lá onde as pessoas mais precisam, e essa falta há de ser sentida bastante, infelizmente. Esperamos que um dia possa se reverter a situação, né, e as irmãs tenham o suficiente, né, de pessoas, né, de capital humano, né, para testemunhar essa graça de Deus novamente nessa comunidade. Eu, enquanto criança, quando foi posto a estudar de noite, ainda quando em casa, para de dia poder cuidar da minha irmã mais nova, daí voltando da aula sempre tinha os violeiros no Clube Juventus, e eu tinha uma curiosidade, um gosto por violão e parava, então, assistia algumas músicas. Aquilo chamou a atenção da minha mãe, que me deu umas puxadas, né? Mas também deu inspiração para minha mãe, que me colocou a fazer aula de violão com a irmã Raquel, que morreu atropelada nas ruas do bairro da Cango, não é, Padre Paulo? No seu tempo de pároco. Então eu, por assistir alguns bêbados, mas tudo gente boa, né, meus amigos até hoje, tocando violão, foi posto pela minha mãe, né, a fazer aula de violão com a irmã, porque ela sentiu que era uma inclinação que a gente tinha. E esse gosto e aprendizado pela música com a irmã Raquel, então, infelizmente falecida de uma forma trágica, sempre foi um diferencial que me acompanhou durante toda a vida, na vida de formação. E na vida de formação também sempre teve a atuação das irmãs. Quando foi estudar em Palmas, ainda era confundido com alemãozinho, meu sobrenome não tem nada de alemão, mas pela brancura, né? Era um alemãozinho. E aí o padre do seminário me emprestou para tocar na ESPAL, né, que é a Escola de Integração Social de Palmas, que acolhia as crianças carentes e que não tinham ninguém por elas, para fazer um trabalho social muito interessante. Então eu era emprestado pelo padre do seminário para ser o violeiro da ESPAL. E lá tinha a irmã Inês Passarello, né, e eu sentia, saí muito cedo de casa, mas sentia, né, o afeto de mãe na mão das irmãs. Então essa era uma coisa que me marcava muito, e tanto que um dia indo para Curitiba, a trabalho agora, e vi uma irmã no restaurante Três Pinheiros, e aquilo lá me chacoalhou, e eu falei, é a irmã Inês, né? E eu saí acho que meio inconsciente, caminhando para o lado dela, ela até se assustou, porque já estou meio enrugado, barbudo, né, corpo meio torto, e ela me conheceu com 13 para 15 anos. E daí eu chamei ela pelo nome, e ela demorou a conhecer, até que me apresentei, e tal, e ela fingiu bem que me conheceu, mas depois me ligou emocionada também, que daí começou a cair a lembrança, né? E ela está em Cascavel agora, morou um tempo na Itália, como superiora da congregação. Então eu quero dizer assim, a experiência da afetividade, né? Como o padre Leonardo Boff
escrevia num dos seus livros o rosto materno de Deus, né? A ternura de Deus. O padre, né? Nós, homens, a gente é mais racional, mais, né? As irmãs, elas atuam de uma forma diferenciada e é um vazio que há de ficar na comunidade, com certeza. Que há de ser suprido aí pelas lideranças, quem sabe, pensar algo nesse sentido. E eu, como testemunha pessoal, quero deixar essa marca que sempre as irmãs tiveram na minha vida, né? De pessoa, como criança, recém-saída de casa, em formação, depois como padre por um tempo, né? E a minha admiração sempre continua. Visitei, tenho tias que são monjas também, né? Então a gente sempre tem essa ligação e aprecia demais. Que vocês sejam felizes, né? Quem vive a vida religiosa com profundidade está sempre com as malas prontas, né? O grande diferencial, né? Para ir aonde o desígnio de Deus manda. Infelizmente aqui o desígnio de Deus é um pouco determinado pela falta de vocações, né? Vocês vão para suprir algumas lacunas que a congregação tem em alguns locais, né, de maior precisão. Há de ficar um vazio aqui, né? Mas que Deus abençoe, que a inspiração vocacional aí possa surgir nessa juventude de hoje em dia, né? Que possam ter ideais, né, dignos, que dê sentido à vida aí, e que vocês possam ter saúde, né, e as bênçãos de Deus aí na missão que há de continuar pelas vossas mãos. E a marca que vocês deixam é indelével, né? A marca que as irmãs deixaram na história. Eu, como padre, escutei vários testemunhos, né, da atuação das irmãs, né, da presença das irmãs, que na humildade das suas ações deixaram raízes e marcas profundas na vida de muitas pessoas. Fizeram diferença, sim. E continuarão a fazer pela lembrança que deixam aí aqui entre nós. Só desejar saúde a vocês, né? Bênçãos. Vida boa não se deseja, porque não é isso que o cristão busca, né? O cristão não quer vida boa, não quer fortuna pelas bênçãos de Deus. Isso é charlatanice cristã, né? O cristão quer força para ser fiel a Deus e carregar a cruz que Deus lhe dá com dignidade, com inspiração. Então que vocês possam contar com as bênçãos de Deus e, né, se cruzes houver, confiar que sempre vocês terão a força e a inspiração necessária para ir até aonde Deus quer. Então levem nós no coração quando forem, né? A presença de vocês aqui foi marcante no atendimento hospitalar, na educação, né, na assistência pastoral. A igreja, a sociedade muitas vezes não reconhece, mas atuou de uma forma muito determinante em alguns vazios da sociedade, né, antigamente, né? Se não fosse pela igreja, muitas pessoas não eram assistidas, muitas pessoas não tinham acolhimento, né? Se lembrarmos as rodas dos inocentes, né, onde os abandonados eram postos para dentro dos mosteiros para serem cuidados e que ganhavam aí sobrenome de santos, né? Então caía sempre na mão de quem tinha caridade no coração, e as congregações fizeram muita diferença nessa parte. Então a igreja foi se retirando de algumas partes que o poder público foi dando conta, como é a sua missão, e agora precisamos também ter um tempo aí de redescobrir, né, a missão. E acho que um pouco da crise vocacional está nisso também, né, das pessoas que não sabem muito mais a que se dedicar, né, e precisamos ter inspiração novamente. Deus abençoe, né, irmãs, e obrigado pela presença de vocês, e eu, pela minha experiência um pouco particular que teve, né, por todas as irmãs que também de outras congregações passaram pela minha história e que continuarão a passar. E aí Barracão estará sempre de portas abertas, né? Com certeza. Qualquer casa de quem está aqui, que eu vejo o rosto de alguns conhecidos, é casa vossa também, né? Deus abençoe. Demais vereadores.
Agradecimento, né, a nossas irmãs pelo belíssimo trabalho que tem feito em nosso município, em nossas comunidades, né? A gente tem participado dos eventos religiosos muitas vezes, né, junto, e a gente sabe, como o Valdinei e o Leandro falou, a falta que vai nos fazer para a nossa paróquia. Sempre nos ajudando, nos apoiando em todos os eventos religiosos, né? Tenho certeza que vai ficar um vazio em nossa comunidade. Mas o destino que o manda, né, a Casa Forte que decida, né? Então a gente só tem a agradecer. Então meu agradecimento especial, minha gratidão às irmãs que tenham sucesso em suas vidas, com muita paz, muita saúde, né? E conto com a gente. Precisando voltar para o barracão, se um dia que Deus ilumine, que volte, nós estamos aí com as portas abertas, aguardando, agraciando vocês. Meu muito obrigado. Com a palavra o vereador Raul. Quero saudar o senhor presidente, os demais vereadores, o pessoal que está na casa hoje, né? Bastante gente. Quero agradecer de fundo do coração, não vou citar nomes para não demorar muito, e especialmente o Padre Paulo, as irmãs. O testemunho do Valdinei é forte, é bom da gente ouvir esses testemunhos de coisas, né, que aconteceu com ele, que ele passou, né, e as irmãs, eu acho que só vão deixar coisas boas no município, carinho, né, carinho para as famílias, para as crianças. Eu desde pequeno, eu sempre fui evangélico, mas sempre acompanhei desde as missões que fazia, se escrevia nas pedras, nas beiras de estrada, fazendo aquela campanha da missão. E isso é muito importante, a religião no nosso município é importante, independente ela, ou evangélica ou católica. Né? É uma parte que se comove com as famílias ajudando o necessitado, e isso vem de Deus, e Deus abençoa quem faz isso. Então o meu agradecimento também é especial às irmãs, e o meu pedido a Deus é que Deus sempre acompanhe as irmãs por onde passarem. Que Deus abençoe. Demais vereadores. Eu também queria aqui, irmã Ivone, irmã Maria, irmã Silvia, Padre Paulo, e dizer que o processo todo de ser irmã, ser religiosa, se nós voltar um pouquinho para trás no tempo, quando não se tinha prefeitura, quando não se tinha hospital, o que a igreja era? Era tudo que as pessoas tinham. Era a esperança de vida, era o remédio, era o conselho. Essa fase foi a fase mais sofrida da congregação das irmãs, todas nas congregações, e também dos padres, dos religiosos, porque não se tinha um apoio. Hoje você tem uma prefeitura que dá um apoio social, você tem um hospital, você tem os meios, mas naquela época não tinha nada disso. Não se tinha. Onde as irmãs iam visitar as famílias, levavam a balinha para as crianças, faziam remédio para as famílias, aconselhavam, porque as pessoas não tinham outro meio também, a não ser as irmãs e os padres, que eram de vez em quando, porque também o acesso às comunidades era um pouco mais difícil. Então falar das irmãs é falar do começo, onde tudo começou, com muita dificuldade. Hoje, todo esse processo é mais leve, é mais tranquilo. Hoje a gente tem acesso a tudo, tem acesso à saúde, tem acesso a psicólogo, tem acesso, enfim, a coisas boas, saúde pública. Mas naquela época não tinha nada disso. Então, falar de irmã hoje, para quem não conhece, parece um espaço vazio no olhar humano. Mas falar das irmãs, olhando no processo mais longo, era muito difícil. Eu trabalhei na prefeitura há 2 anos e 8 meses como gerente geral, e eu lembro que eu espiava para a janela, eu via muitas pessoas batiam ali e saíam com uma sacolinha de comida. Então, ou saíam com uma roupa, ou também eles iam na igreja ali
Paulo atrás ali, acho que distribuiu também ali. Então, esse foi o processo da igreja, né? O processo da igreja sempre foi servir a comunidade, orientar a comunidade, as pessoas. Era muito mais do que religião, era muito mais do que isso, porque a casa das irmãs era uma escola, as casas da irmã era hospital, era tudo que, né, o que se tinha na época. Então, é muito bom e é emocionante falar nisso, porque saber que hoje não vamos ter mais esse apoio, essa dinâmica no município, claro que vai deixar um vazio muito grande, irmãs. Vai pesar mais aí para o Padre Paulo, que vem fazendo um trabalho brilhante. E é muito importante que Deus ilumine a caminhada de vocês. Ilumine muito, muito a caminhada de vocês. Porque na mesma forma que o bem anda de passinho, o mal também atua da mesma forma. Porque o mal nunca vai desistir. Existe o bem, existe o mal. E o mal nunca vai desistir das pessoas. Sempre vai querer trazer para o seu lado as pessoas. E vai tentar derrubar aqueles que seguem Deus, independente da religião. E aonde que o mal ataca? Principalmente, o encardido ataca no pensamento das pessoas, que é onde é mais fácil. Tenta nós mudar o pensamento. Nos dá preguiça de ir na igreja, nos dá preguiça de pensar o bem do outro, nos faz sentir inveja do outro, em vez de nós torcer pelo outro. Então, ser religioso, independente da sua religião, é bastante difícil. Não é para qualquer um. Ser líder não é para qualquer um. Então, deixar a nossa Câmara de Vereadores não poderia deixar Ivone, Maria e Silvia passar em branco um momento que, se você pegar um livro, ele é muito, com muitos volumes escrito, mas de passados difíceis, de passados muito difíceis. É uma terra árida, um deserto muito sofrido que se viveu, mas as irmãs nunca fugiram, estiveram junto com a população, auxiliando ali, né, na época, com muito mais força ainda, porque os padres, aqui vinha padre de São Miguel, né? Então você via a dificuldade que se tinha, né? Então, senhores, eu convidaria agora a irmã Ivone, a irmã Maria Silva, que vem aqui na frente, o padre Paulo, que convida o vereador Leandro Valdinei, que faça a entrega da moção, né? A moção que vocês tanto merecem. E o Márcio também, mais algum vereador que...
Agora eu convido a irmã Silvia que faça uso da tribuna. Se sinta à vontade, irmã Silvia. Então, minha saudação a todos vocês, vereadores, né, que representam o povo, que são responsáveis de legislar a lei do município. Minha saudação a todos os presentes aqui. Então, é com o coração cheio de gratidão que nós, filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração, agradecemos a todos vocês que nos acompanharam, que nos apoiaram durante todo esse ciclo que nós passamos aqui. São mais de 50 anos, é uma história, é meio século. Ficando também muito grato à memória que vocês fizeram aqui, os vereadores que usaram da palavra, para falar um pouco dessa importância do testemunho da vida religiosa consagrada. Então, Valdinei lembrava que a vida religiosa é ser, de fato é ser. E o nosso fundador, Padre Júlio Chevalier, ele nos deixou um conselho, que ser no mundo o coração de Deus. Por onde a gente passar, é ser no mundo o coração de Deus. Eu acredito que essa semente foi plantada desde 1958. E essa árvore já cresceu, está dando frutos. Esses frutos que irão passar de geração em geração, para que os netos, bisnetos, tataranetos e tantas outras gerações possam sejam beneficiados com esses frutos, com essa semente que foi plantada. No livro Pequeno Príncipe, aquele diálogo entre o Pequeno Príncipe e a raposa, quando o Pequeno Príncipe começa a visitar os planetas, chega no planeta Terra e conversa com a raposa, e a raposa vai ensinar para ele como é que cativa. Como é que cativa? Ele vai assim, tu te torna responsável por aquilo que cativas. E nós somos responsáveis de levar conosco, cada um de vocês, a história que foi traçada aqui, que foi caminhada aqui, e a responsabilidade de rezar por vocês. Rezar, pedir para Deus que ilumine, que dê sabedoria. E assim, como disse uma pessoa, não é uma despedida, porque a despedida é quando a gente vai para nunca mais, mas a gente deixa a memória aqui, e com certeza é algo que vai ser lembrado. Então, minha gratidão a todos vocês por essa homenagem para nós, né, esse reconhecimento do trabalho que tantas que já passaram por aqui. São mais de 50 anos, muitas irmãs já passaram por aqui, e cada uma deixou a sua marca, cada uma trouxe consigo aquilo que eu falava, que o Padre Chevalier nos orientou, ser no mundo o coração de Deus. Cada uma de nós que passou aqui procurou ser no mundo o coração de Deus, na educação, na pastoral. Alguém lembrava das Ezequias, né, que foram muitas, graças a Deus ele nos proporcionou essas oportunidades, e tantos outros trabalhos, só pelo fato de passar na rua, cumprimentar alguém, já é uma maneira de ser no mundo o coração de Deus. E muitas coisas assim, claro que nós estamos sentidas, nós estamos tristes porque nós estamos indo. E hoje eu lembrava, né, a gente ficava muito sentida, porque quase toda semana vai alguém lá em casa. Toda semana. Hoje mesmo teve pessoas que foram lá em casa, sempre em busca de uma roupa, de uma comida. E aí a gente também busca atrás também de quem doa para a gente poder doar, né? Então isso é algo que a gente que para mim vai ficar sentido, porque as pessoas vão lá tocar a campanha, não vão mais nos encontrar. Não tem mais a oportunidade de ter uma comida, uma roupa, esse tempo de frio. Mas eu acredito que Deus está providenciando, e Ele nunca deixa os seus abandonados. Ele vai estar providenciando para que essas pessoas sejam assistidas. Então, nosso muito obrigado, que Deus abençoe vocês, abençoe toda a população de Barracão, na verdade, da fronteira, né, Padre Paulo? O Padre Paulo sempre fala, né, não fala só em Barracão, mas fala todo o povo da fronteira, né, que sejam sempre fiéis, perseverantes, e que nas tempestades, lembra que quando uma tempestade vem, ela não é para sempre. Ela sempre vai deixar um reflexo, um sinal e algo de aprendizado. E que esses aprendizados sejam para a vida e para o crescimento humano e espiritual de cada um de vocês. Deus abençoe. Muito obrigado à irmã Silvia. Bem lembrado aqui pelo nosso assessor, o Alfredo, né?
Então, amanhã vai ser expedido mais 2 moções para que vocês possam levar cada uma lembrança. Não seria justo, né? Uma só levar a lembrança da gente aqui, né? Então, amanhã vai ser expedido mais 2 e vai entregar amanhã à tarde. Isso, amanhã à tarde, Padre Paulo deixa, né, lá na igreja, lá, para que possa entregar essas irmãs aí, em memória ao trabalho feito aí na nossa comunidade, aqui na Trifronteira. Senhores vereadores, também precisava aqui agradecer e parabenizar os nossos funcionários da casa, né, que atingimos aí o 95% da pontuação atingida pela transparência da nossa Câmara de Vereadores, né, o selo diamante. Então, parabéns, né, Alfredo, parabéns ao Betinho, tá de férias, parabéns Pazim, parabéns a todos, né, por esse trabalho sério. Isso é muito importante, nós temos que dar o exemplo. Temos que dar o exemplo à nossa comunidade e às pessoas que votaram na gente, as pessoas que confiaram no nosso trabalho. Então é muito importante esse selo diamante aí para nós, todos os vereadores. Isso mostra que todos nós estamos procurando dar o melhor de nós aí para o nosso município de Barracão. Senhores vereadores, era essa a hora do dia. Então, nesse momento, eu deixo a palavra livre para que os vereadores possam falar do seu trabalho aí, do nosso município, dessa semana. Então, se sintam à vontade, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que, em poucas palavras, fazer menção à Câmara de Vereadores, pelo menos é o que nos foi informado pela Secretaria, nós entramos em recesso a partir de hoje, né? Então, só fazer menção a esse primeiro semestre de trabalho realizado pela Câmara de Vereadores. Eu acho que num momento ousado, no início dessa legislatura, quando nós, os 9 vereadores, sentamos e tomamos a decisão, que no nosso entendimento, uma decisão acertada, de nós fazermos uma composição, aonde a Câmara de Vereadores passou a ter uma mesa diretora composta também por vereadores que teriam disputado uma eleição pela oposição, e cito aqui o vereador Valdinei, que faz parte como segundo secretário da mesa diretora, o vereador Mano, que assumiu no início da legislatura a Comissão de Contas, Finanças e Orçamento, posteriormente renunciando ao cargo, e eu sendo eleito pelos 9 vereadores para estar compondo essa comissão. Então eu acho que naquele momento nós tomamos uma decisão de fazermos uma composição pensando no bem da população, pensando no bem do nosso município, que é o nosso propósito quando disputamos uma eleição, era de estar aqui servindo a nossa população, como legislador do município, e eu acredito, senhor presidente, que pelo trabalho apresentado até aqui pelos vereadores, nós conseguimos atingir esse propósito, né, esse objetivo de contribuirmos e trabalharmos. Eu dizia na última sessão de que não teve, ou foram poucas as sessões de que nós, vereadores, não estávamos aqui anunciando recursos e melhorias para o nosso município. Recursos viabilizados junto aos deputados, tanto estaduais como federais, que representam, e cada um dos vereadores aqui tem uma representatividade junto ao governo do estado e junto ao governo federal, e nós citávamos aí, em todas as sessões, nós estávamos aqui anunciando recursos para o município de Barracão, e eu dizia que tive a satisfação de já anunciar aí mais de 2 milhões, quase 3 milhões de reais de recursos viabilizados ao nosso município nesses 6 meses, através do deputado Matheus e do deputado Vermelho, recursos esses que irão beneficiar, alguns já estão aí no município, né? Outros recursos estão sendo viabilizados, então logo se passe a questão burocrática, esses recursos estarão aí no município para atender a nossa população. Então acho que o objetivo nosso aqui enquanto vereadores nesse primeiro semestre foi atingido. A composição, pensando no bem da população, deixando de lado a rivalidade e a questão política, né, as divergências. Eu sempre digo que o debate político ele é importante para a democracia que se tenha um debate político. Muitas vezes esse debate é um pouco mais acalorado, outras vezes um pouco menos acalorado, mas o debate político ele é importante, né? Porque divergem as ideias, mas que lá na frente nós temos que ter um denominador comum, que é
o bem da nossa população. E aí já falamos muitas vezes aqui publicamente novamente, agradeço o presidente, o vereador José Borsato, pela forma que conduziu nesse primeiro semestre a Câmara de Vereadores, né, de uma forma que possibilitou de que nós vereadores pudéssemos trabalhar, de que nós vereadores pudéssemos buscar recurso, de que nós pudéssemos estar representando o nosso município. E já dizemos aqui que enfrentamos no passado dificuldades quando não era permitido ou quando se tentava impedir de que os vereadores pudessem realizar esse trabalho. E essa soma de esforços resultou em valores significativos, um montante muito grande de recursos para o nosso município, benefícios para a nossa população, obras, veículos, enfim, né? Hoje fui informado que chegou uma nova ambulância para o município de Barracão. São recursos disponibilizados através de emendas parlamentares, solicitada por nós vereadores, para que esses recursos chegassem ao município, e tudo isso vem beneficiar a nossa população. Então eu quero, senhor presidente, nesse primeiro semestre, parabenizar e agradecer aos vereadores pela forma que nós estamos trabalhando, e novamente de público parabenizar a Vossa Excelência pela forma que tem conduzido a Câmara de Vereadores. Eu, quando fazia referência a Maria antes, eu dizia que eu tenho por princípio elogiar em público e chamar atenção reservado, aprendi isso, né? Então, se nós temos que conversar alguma coisa com o presidente, conversamos na secretaria, mas de público temos que ser honesto e sincero nas nossas palavras quando reconhecemos o trabalho que está sendo realizado. Não seria possível, senhor presidente, e falo muito francamente, nós termos viabilizado todos os recursos que nós já viabilizamos ao município de Barracão e à nossa população, se não fosse o trabalho da presidência e da forma que a mesa diretora tem conduzido a Câmara de Vereadores. Então, parabéns aos vereadores, parabéns pela unidade, parabéns pelo consenso e parabéns pelos recursos viabilizados ao nosso município, que tem atendido a nossa população. Esperamos retornar do recesso e continuarmos com essa unidade da Câmara de Vereadores na busca de recursos, no trabalho que está sendo realizado, né? Muitas vezes, e nós temos esse entendimento, muitas vezes nós estamos aqui com três secretários presentes hoje aqui na sessão, o gerente-geral, o secretário de Meio Ambiente, o secretário de Saúde do nosso município. Muitas vezes é necessário e importante também que nós, vereadores, façamos algumas cobranças naquilo que é o entendimento do que é o melhor para a nossa população, e quando for necessário fazê-lo, com certeza nós estaremos aqui desempenhando o nosso papel, fiscalizando e cobrando de que as coisas aconteçam de forma ágil e de forma que a nossa população possa ser bem atendida, que é o nosso objetivo. Então, parabéns a todos, e espero que nós retornamos do recesso mantendo essa unidade, mantendo esse consenso, e que nós possamos o ano que vem também, e nós sabemos que teremos o ano que vem mudança da mesa diretora, mas que nós possamos manter a unidade e manter esse consenso aqui na Câmara de Vereadores, para que a nossa população seja beneficiada com isso. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores. E eu acho que não é só nós que ficamos felizes com isso, né? A população também fica. Os vereadores trabalhando unidos, com certeza rende mais para o nosso município, né? E quem não quer ver Barracão melhor e mais bonito? Isso depende do poder executivo e depende dessa casa aqui também, né? E se nós trabalhar unido aqui, unido com o nosso prefeito, com certeza a nossa cidade vai ficar cada vez mais bonita, né? E quero agradecer aos vereadores, em público também aí, pela compreensão, né? Da minha pessoa, digamos, né? Quero fazer esse agradecimento em público, que graças a Deus não tivemos nada de diferente, né? Comigo, por exemplo. Esse agradecimento eu quero fazer em público aos vereadores aí que me trataram bem até hoje. Muito obrigado. Demais vereadores. Esses últimos dias nós passamos aí por questões, né, desses eventos climáticos, questão do frio extremo aí, que mostrou umas caras como não mostrava há alguns tempos. No verão passamos pela questão do calor exagerado, né? Então a gente está nessa barca única aí que vem noticiário de fora, mas a gente está experimentando em doses, quem sabe um pouco diminutas, mas experimentando a mesma realidade. Eu gostaria, algumas pessoas me questionam e eu gostaria só de
puxar o assunto para que, de repente, aí as pessoas responsáveis na gestão do executivo depois possam ter algumas atitudes, se já as têm, possamos explicitar, né, e quem sabe se tem ainda, e se não tem, dar iniciativa, e se tem, quem sabe, aprimorar cada vez mais. Né, nós passamos por uma questão de frio extremo, nós temos pessoas em condições de rua em Barracão, né? Então as pessoas me questionavam acerca de iniciativas do setor público para dar aporte a essas pessoas. Eu, sinceramente, não soube responder na hora e ainda não teve como ir buscar informações se há alguma iniciativa. Creio que se não houver, precisamos providenciar isso, porque são eventos que vão se repetir, né? E nós não somos ninguém para julgar quem está na rua, cada um tem a sua história, seus motivos, suas razões, né? E acho que não nos cabe fazer julgamento, ninguém está lá porque merece, por isso, por aquilo, não é? A nossa obrigação enquanto serviço público é dar o abrigo necessário e tentar dar amparo para que eles possam reencontrar, quem sabe, um rumo e curar-se dessa situação. Eu assisti a algumas pessoas que no começo da manhã saíam, né, daquelas obras que estão em andamento da praça, em frente à secretaria. Pelo jeito tinham dormido lá. Não digo que dormiram, mas pelo movimento passaram a noite lá. Né, então isso preocupa também, né, porque uma obra inacabada já está servindo para um uso, né, ainda bem que para eles tem aquilo, né, mas não seria o correto, né? Então nós devemos dar mais dignidade, né? Primeiro pensar nas pessoas, e essas pessoas, e dentre as pessoas as que mais precisam. Acho que nós temos que ter um olhar direcionado para isso. Então nessa questão nos preocupa, né, porque eu volto a dizer, são eventos que hão de se repetir, e a previsão é de bastante frio, e a gente tem que ter alguma iniciativa aí contundente nesse sentido. Também vi alguns vídeos, questão da agricultura, né, o frio rompeu aí algumas barreiras de proteção e estragou, né? Eu na minha grande lavoura, eu sou autossuficiente de verdura faz tempo, né? Não mais agora, porque me pelou, né? O frio me atorou. Então teve agricultores que tiveram prejuízos significativos, né? Não quem está nessa intervalo de entre safra de soja, né? Não. Quem anda embarcado em ceifa engabinada, não está tudo bichão, né? Mas os pequenos produtores que produzem no dia a dia, esses sofreram um baque. Então acho que também a Secretaria da Agricultura, né, dá uma refinada, um olhar atencioso a essas situações. O gerente geral tem formação nessa área, né? E eu sei que o secretário da Agricultura tem um coração bom também. Acho que dar uma olhada, tem gente aí que levou um revés grande com essas situações. Então poder aproximar-se dessas pessoas, né? E muitas vezes quem leva uma rasteira nesse sentido, ele se vê um pouco acuado de pedir arrego, né? Pedir um suporte. Basta um primeiro passo de aproximação, quem sabe poderá o poder público dar suporte a algumas ações aí de reavivamento, né, e tirar esse prejuízo em partes aí do que esse povo sofreu. E volto a ser um pouco chato em falar das obras. Nós tivemos um evento há poucos dias à noite aí de severo de chuva, né? Nós temos uma questão do lixo, que daí também a nossa população, e eu me coloco junto, a gente tem uma parcela de culpa, né, nossas bocas de lobo entupidas por lixo, mas daí também, em algumas partes da cidade, cito aqui no meu bairro, também por restos de obras, que daí acabou de entupir, o que já estava meio feio. Né, e a água começou a torar por cima dos asfaltos, entrar no pátio das pessoas, e levando areia, brita, né, e em algumas partes até aqueles tijolinhos que usa para calçada, que agora me escapa o nome. É o paver, né? Então eu
né, eu creio que nós deveríamos explicitar aí algumas inquietações com relação a essas empresas prestadoras de serviço. Tem obras paradas no município que nos inquietam. Não é legal isso aí, né? Não é legal. A Bíblia diz assim, não adianta tu construir uma torre pela metade, é melhor não começar. Né? Então nós temos empresas que estão nos judiando, judia o executivo. Né? Ele tem que, porque uma obra parada em perímetro urbano, ela traz transtornos. Né? Todo mundo está passando ali a toda hora. E nós estamos experimentando isso. Aquela praça, pelo que eu vi, parou também, não sei porquê. Por falta de pagamento, creio que não, porque a prefeitura está em dia, né, está com o dinheiro. Então, acho que nós temos que ter algumas atitudes aí, enquanto Câmara, junto com o Executivo, somar força para que essas coisas deslanchem. Né, e a gente possa sair um pouco dessa visão, né, de incapacidade de ações resolutivas aí. Né? Parece que tudo que começa demora para acabar. Né? Você tem tempo legal para isso? Pode ter tempo, mas não precisa de tudo isso, por favor, né? Porque o transtorno é um dia depois do outro, é uma hora depois da outra. Né? Volto a dizer dos riscos, né, dessa rua que está sem as lombadas, que a gente tinha uma noção de tempo para passar, para acessar a rua principal, e isso foi por água abaixo, né? Principalmente em horários aí, né, tem gente que, se não tem impedimentos, não respeita. Se não tem impedimentos, não respeita. Pode ter a placa indicando, para ela é igual a zero. Se não é um quebra-mola que arrebenta o seu carro, ela não reduz. Né? Então não tem empatia por ser uma parte compartilhada. A rua é um espaço compartilhado. E tem muitas pessoas que agem como se fosse só dela. Então nós precisamos reequipar nossas ruas com essas questões, né, e acabar essas obras inacabadas aí. Que isso causa um pouco de inquietude, né, e de sentimento aí de limitação nas questões. Então vamos somar força, né? Eu não vi notificação de empresas ainda, cobramos, não vi, não sei se foram feitas. Conversei com o arquiteto lá, né, algumas vezes, ele me disse que estão sendo tomadas atitudes e sendo cobradas, mas acho que nós deveríamos ter algumas ações mais eficazes aí dentro da possibilidade que a lei nos permita. Desculpem, mas é isso minha impressão e gostaria de compartilhar isso com Vossas Excelências. Obrigado. Demais. A secretária da Educação, por nos ter enviado esta semana o caminhão para nós mover 2 pontos de ônibus para as crianças escolar apanhar os seus lugares nos ônibus ou nas Kombi. Que nós tínhamos umas crianças da linha Lara que tinha que ficar no tempo, dia de chuva, pessoas doentes, que eu acho que o Valdinei tem nos acompanhado também, e lá da linha Pio 12 também. Então minha gratidão, essas pessoas aí, a gente teve junto na frente, gratidão a eles que entenderam por isso, e os pontos foi movido lá nos lugares, e o pessoal nos agradeceu a administração. Não tinha como a gente não vir aqui agradecer ao público também, por essas pessoas ser bem atendidas. Meu muito obrigado. Demais. É isso aí, senhores vereadores. Só para ajudar um pouquinho os vereadores, o planejamento do município está lá. Está aí o gerente geral, que pode também pode ser ido até a prefeitura, para que possa se buscar informações. Inclusive, ainda ontem eu conversava com o engenheiro. Estamos sendo cobrados, muito cobrados pela Avenida Paraná, que estamos algumas dificuldades, alguns problemas, sim. Aonde o engenheiro me dizia que a semana que vem ou na outra vão conseguir fazer o pagamento das ruas que já fizeram, para que se retoma e toda essa rua vai ser recapeada e cedo ela feito o asfalto. Sabemos dos transtornos, mas o importante é que essas obras estão sendo feitas. Não só essa, como outras várias obras aí no município, na cidade, vem sendo feitas. Então é importante isso,
Transtorno, estamos tendo. A Rua dos Anões lá embaixo, estamos tendo transtorno lá. Mas lá tem uma obra. Então isso é muito importante. Temos transtorno na Siqueira Belo, mas lá tem 7 km de asfalto. Porque a população de lá. Então isso é importante. As melhorias, ela vem com... Se você vai reformar uma casa, tem que quebrá-la primeiro. Então vai dar transtorno. E assim também não são diferentes as obras. E quando você pega empresas de maleta, aquilo que a gente já discutiu aqui, é mais difícil ainda. Assim como foi a rodoviária, levamos 3 anos para terminar a obra. Tá? Entendeu? Então, são as dificuldades que tem órgãos públicos, essa nova lei de licitação permite. Mas, nós como município, quero parabenizar esse meio ano aqui os senhores vereadores, irmão Ivone, irmã Maria, irmã Silvia, Padre Paulo, eu fui eleito pelos 9 vereadores, então isso me dá um compromisso muito grande com esses meninos vereadores, e a proposta era aqui, trazer melhoria à população de Barracão. As irmãs podem ver lá no Padre, tem vários carros novos lá que estão indo para a saúde, são mais de 10 carros, agora a gente liberou semana passada 1.400.000, se não me engano, para se comprar mais um ônibus para a saúde e mais um micro-ônibus para a saúde. E lá tem emenda de vários vereadores. Isso é só possível quando os vereadores vão atrás buscar o recurso, porque o recurso existe. Se não vem para o nosso município, ele vai para outro município. Então, a nossa Câmara de Vereadores tem dado um exemplo muito grande de democracia, de uma tranquilidade de nós conduzir as coisas. E eu, como presidente, fiz o meu compromisso com Deus, que dar aos vereadores condições de trabalhar e não travar os vereadores. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande na nossa Câmara de Vereadores, aonde não se tinha a palavra livre. Hoje é a 19ª sessão? Veja, são 21 sessões. E as 21 sessões foi dada a palavra livre, para todos os vereadores poderem se expressar. Então é muito importante os vereadores poderem se expressar naquilo que eles vêm fazendo realmente. O que eu, como vereador José Borsari, estou fazendo no Barracão. Porque é fácil criticar o outro. Mas eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer. Senão, não resolve o problema da população. Então, eu quero agradecer aos vereadores pela compreensão e dizer também, Padre Paulo, que a diretoria, todas as comissões que foram formadas com os vereadores, independente do partido, isso é muito importante, todos têm o compromisso de trabalhar para o município, não para o partido. Então, essas barreiras foram rompidas, foram quebradas. Então, isso é muito importante para a população que está nos assistindo e que nos acompanha. Vereador é feito para trabalhar. E as pessoas que votaram no vereador têm que cobrar o seu vereador. Cobrar. O que ele vem fazendo? Mas não tem onde botar a buscar recurso? Então isso é muito importante. Então os vereadores têm que olhar atrás das coisas. Nós não podemos viver cobrando os outros, culpando os outros. Vamos fazer parte da solução, vamos fazer parte do processo de resolver os problemas. Obrigado, Leandro, pelas palavras. Eu sempre pedi a Deus essa maneira de conduzir as coisas, com responsabilidade e com serenidade. E o objetivo é a população do nosso município. É eles que estão esperando a gente uma consulta, estão esperando a gente um exame. Agora nós temos que orientar os deputados buscar dinheiro, buscar recurso, principalmente os deputados federal, que o recurso é livre, que pode ser usado para todos, para exame, para cirurgia, para qualquer setor da saúde. O dinheiro estadual só vem para a reforma da saúde. O Mar da Saúde, por exemplo, não tinha mais posto de saúde no interior, hoje estão todos funcionando com equipamentos novos, assim também os postos de saúde da cidade. Então isso é importante, carros novos para a saúde, agora todos, vem dizer, uma frota nova da saúde, não só dos vereadores, do prefeito, entre todos os vereadores que estão aqui, tem emenda, e dos vereadores que já passaram por aqui também. Então isso é muito importante. Nós temos que dar juízo por que estamos aqui. Me desculpe meu desabafo, senhores, mas é necessário. É necessário. Todos nós temos que ter responsabilidade. Agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, que será dia 7 de agosto de 2025, devido ao recesso legislativo. Mas lembrando que a Câmara estará aberta todos os dias
para as pessoas que precisarem, de todos os vereadores vão estar aqui à disposição. Seus telefones, tenho certeza. E qualquer audiência extraordinária, a gente vai chamar os vereadores e com certeza todos vão atender. E encerro essa sessão.